Olá, eu sou o Geraldo e eu vou falar um pouco sobre toque religioso. Como vocês já devem ter visto o título que está aí embaixo, é, isso é algo, na verdade, bastante comum. Tem até uma determinada porcentagem da população que frequenta realmente o meio cristão que vivencia esse problema realmente. Eu, no meu testemunho pessoal, passei por isso, pela graça de Deus, eu tô aqui agora, eu tô falando sobre esse vídeo e eu gostaria de acalmar você falando algumas coisas e, tipo, explicando pra você o que é esse problema, sabe? Eu passei realmente por problemas e eu me sentia culpado realmente perante a Deus e por mim mesmo também, porque eu tinha medo da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, sabe? E a própria palavra, ela condena esse tipo de atitude sobre a blasfêmia. Mas calma lá, que na verdade o toque religioso é uma doença. E na verdade ele não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tanto que para Jesus, quando se referiu a todo o contexto lá que é pregado sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele fala com os fariseus e com os judeus em si, que eles eram doutores da lei, que eles conheciam realmente a lei, que eles conheciam o Messias que haveria de vir segundo as Escrituras, mas ainda assim negaram ele, sabe? Ou seja, é algo muito mais consciente do que inconsciente. Quando você passa por esses processos, que é realmente um deserto, como eu realmente passei sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito, nós devemos tomar realmente cuidado. Mas isso, você tem que entender que isso é uma doença. Isso se chama toque religioso. Isso deixa eu ver, transtorno comportamental, não, transtorno obsessivo compulsivo, toque, entendeu? E religioso. Você passa por processos de pensamentos ruins sobre Deus, como eu botei, muito provavelmente vou botar na descrição, porque eu ainda estou gravando o vídeo. Você vai passar por pensamentos ruins sobre Deus, você vai ter realmente pensamentos talvez sexuais, talvez pensamentos realmente ruins, pensamentos de xingamentos, pensamentos realmente obsessivos, intrusivos, ou seja, são pensamentos que você não quer ter, mas justamente porque você não quer ter, você vai ter esses pensamentos, sabe? E graças a Deus, pela graça de Deus, como eu tô falando, eu venci isso. Claro que eu não venci por mim mesmo, mas foi a própria graça que venceu por mim. E mediante as escrituras, realmente, você não precisa ter medo, sabe? Você não precisa ter medo. É melhor você acalmar o seu coração. Porque realmente, Deus talvez ele tenha me enviado aqui hoje justamente para falar isso. Porque eu tô falando isso conforme a palavra, você tá entendendo? Então, isso é realmente algo verdadeiro. A palavra diz que, no Evangelho de João, que se vocês conhecerem a verdade vos libertará. A verdade, na verdade, está falando de Cristo, você está entendendo? Ou seja, Cristo, como representante da própria palavra, que esteve presente desde o início, lá em Gênesis, ela é a própria verdade encarnada e ela liberta, sabe? Ela liberta do pecado. Você não precisa ficar com peso, sabe, na consciência, peso de culpa sobre isso, sabe? Não tente fazer mal para si mesmo, se desviar dos caminhos de Deus, dos caminhos do Senhor, sabe? Por causa que você tem esses pensamentos intrusivos, essas coisas ruins. Porque assim como você que está assistindo esse vídeo agora, eu também tive esses problemas, eu também já assisti, eu nem sabia que era realmente isso, eu achei que isso era uma coisa única, sabe, comigo. Eu ficava com muito medo, sabe, de estar desagradando a Deus, também ficava com muito medo de estar blasfemando contra o Espírito. Mas eu também tinha um conceito no meu coração sobre a questão da sabedoria. Então, tenha em mente isso, a palavra de Deus, ela liberta. Toma cuidado com as mentiras que o inimigo ele vem botando no teu ouvido, entendeu? Porque o diabo, ele realmente fala mentiras, entendeu? Por mais que não seja um bichinho com chifrinho, sabe? Que ele realmente aparece a você. O diabo, ele pode até usar a palavra, como está escrito no Evangelho de Mateus, que ele tentou o próprio Jesus com a palavra. Então, tomem bastante cuidado com essa questão, você está entendendo? Porque isso não vem de você mesmo. Isso pode até vir do inimigo, mas isso pode ser também, e é principalmente, uma doença, você está entendendo? É uma doença, se chama toque religioso, ou seja, procure realmente a graça de Deus por meio da palavra, sim, mas também procure, se você quiser,
ajuda do seu pastor ou do seu de algum diácono ou de qualquer amigo seu da igreja para tentar consolo, sabe? E não busque qualquer pessoa, mas uma pessoa realmente mais precisa, mais classificada para isso, porque realmente isso é um problema. E você também pode buscar apoio psicológico, não tem vergonha nenhuma, você não está desonrando a Deus em coisa alguma. Na verdade, essas pessoas elas foram colocadas como autoridade de Deus justamente para te ajudarem nisso. Deus ele falou, através da palavra de Deus, na verdade ela falou, Jesus próprio, ele falou, quando ele falava com Pilatos, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Não existe nenhuma autoridade nenhum poder que é dado ao homem sem que isso venha primeiro do céu, você está entendendo? Até em Romanos, se eu não me engano, fala disso, Paulo. Então, acalma realmente o teu coração, entendeu? Procure sim apoio psicológico, porque essas pessoas elas estudaram justamente para te ajudar, você está entendendo? Não, você não está doido, você não vai tomar remédio, não necessariamente, está entendendo? Eu consegui, pela graça de Deus, me livrar disso daí. Então, se for necessário, busque sim apoio psicológico, entendeu? Não tenha vergonha. Seja simplesmente um terapeuta, ou seja simplesmente um psicólogo, ou qualquer coisa assim. Se não precisar, glórias a Deus, entendeu? Glória a Deus. Mas se você estiver, sabe, cansado disso, porque isso realmente cansa, eu chorava realmente por causa desse problema, isso é algo que dói muito, sabe? Busque, sabe, se você quiser, se você já não estiver aguentando, porque a verdade é que se alguém estiver sozinho é bem provável que ela caia, você tá entendendo? Mas uma pessoa, quando ela está unida a outras, isso se torna mais forte. Paulo, por si mesmo, ele também foi levantado por aqueles que estavam com ele em determinada porção, se eu não me engano, no livro de Atos, que isso apresenta. E também no livro de Provérbios aconselho sobre a questão das amizades, sabe? Que é necessário sim, é bom sim que tenham amizades. E também não se isole durante esse momento, porque até o Gadareno, se eu não me engano, que era aquele demônio lá que se chamava Legião, na região lá dos Gadarenos, quando Jesus foi lá, ele se isolava, entendeu? Ou seja, quando a pessoa ela tá com algum espírito imundo, ela tende a realmente se isolar, você tá entendendo? Seja por influência ou por possessão, isso vai depender, entendeu? Mas olha, não tenha medo, isso daí, não vou dizer que você tá com demônio, por mais que o que eu acabei de falar pareça isso, mas não é. Isso é uma doença e você deve tomar muito cuidado com isso, você tá entendendo? Busca relaxar, calma a tua mente, pede perdão para Deus se isso realmente te fazer melhor. Mas saiba que Deus ele entende a tua situação e isso é consolador. Aceite o consolo do Espírito Santo, pois pelo próprio momento que você está realmente se sentindo arrependido por isso, se você está se sentindo triste, contrito por causa disso que está falando, que você está fazendo ou que está acontecendo com você, isso já demonstra que o Espírito de Deus habita em você, você está entendendo? O Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como também está escrito no Evangelho de João. Então, você não blasfemou contra o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está com você, está em você. Jesus, ele te ama, ele sabe realmente o problema que você está vivendo. Você está entendendo? Eu passei por isso e eu te entendo. Você está entendendo? Então, por mais que eu esteja falando aqui, talvez até me enrolando, já está com um bom tempo de vídeo, busque a Deus, acalma o teu coração, é consolador, sabe? É consolador você entender que Deus, ele te entende, ele não gosta desse tipo de pensamento que você tem, por isso que ele pode, e ele, sabe, se for da vontade de Deus, desculpa aí pela dicção, ele vai te curar. Então, não se preocupe, não se amedronte por causa disso, sabe? Deus, ele te entende, ele está com você, ele te perdoa, ele entende o que está passando na tua mente, cara. Você tá entendendo? Então, acalma o teu coração. Eu nem sabia o que era toque religioso, depois é que eu fui saber, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, você tá entendendo? Eu tô fazendo isso para que vocês tenham conhecimento, porque o conhecimento, a verdade, sabe, que é manifestada pela palavra, ela liberta. Então, sim, busque fazer o seu devocional, não escute os pensamentos que vêm na sua mente, tenta, sei lá, se distrair, fazer qualquer coisa com isso, pede ajuda para Deus, sabe, porque você não vai conseguir se livrar disso por si mesmo. Se eu não me engano é João 15:5, versículo 5, no Evangelho de João, como eu tô falando, apresenta que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos.
que com Ele nós damos frutos, mas sem Ele nós não podemos fazer nada. Então pede ajuda para Deus, você está entendendo? Antes de tudo isso, pede ajuda para Deus, pede perdão e que Deus esteja com vocês. Em nome de Jesus, tchau.